Muito bem, retomando então o nosso estudo do nosso livro E a Vida Continua, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo número 10, é a segunda parte. Nós estamos estudando a história de Dona Evelina Serpa naquele processo terapêutico que ela iniciou junto ali aos irmãos desencarnados, né? Nós vimos então aqui nesse início, ela então e o senhor Ernesto compareceram lá naquele instituto de psiquiatria para que fizesse inicialmente como se fosse ali uma diagnose, né? Conversando com ela, vendo exatamente ali qual é o grau de conhecimento, quais são as suas dificuldades, quais são os eventuais traumas que ela tenha trazido, né, da sua vida, da sua existência anterior até esse momento, né, da sua desencarnação. Então estavam ali, né, fazendo as primeiras anotações. E como foi relatado, quando os dois chegaram nessa instituição, conversando ali com o irmão Ribas, que é o responsável, dedicado à clínica psiquiátrica, passou para eles que eles ficassem bastante tranquilos, porque o objetivo desse encontro era exatamente ali fazer com que os dois fossem beneficiados com pensamentos positivos, com pensamentos construtivos, né? Então, por isso, esse momento. Bom dia, André. Dona Evelina, então, foi conduzida a uma sala, e ali junto a uma poltrona, né, viu ali um grande espelho para gravar, para filmar aquele momento onde ela começava então a conversar com o nosso instrutor. E era uma conversa bastante tranquila, como ele colocou aqui, né? Tranquilize-se. Compreendo, porém, que todas as suas perguntas e respostas se revestem da maior importância para seu benefício. Por suas indagações, a autoridade do Instituto identificará sua posição no conhecimento e, por suas respostas, saberá o montante de suas necessidades. Então esse era o objetivo, né? E começaram então a conversar, trazendo ali algumas reflexões importantes, né? E ela começou trazendo também por que a dificuldade de se adaptar ao plano espiritual, porque ela perguntou, estamos realmente no mundo dos espíritos? E aí então ele coloca, é natural que tenha essa dificuldade, né? Então ela perguntou por que isso tudo? E aí ele coloca como uma resposta bastante direta, falta de preparo na vida física. E aí foi aquele trecho que nós conversamos, quando falou para ela então sobre a vida religiosa que ela teve, como sendo uma católica, praticante, porém sem compreender exatamente qual era o maior objetivo dessas práticas, que era fazer com que ela, através, né, dos ensinamentos que ela recebia, nesse caso Jesus como sendo ali a maior referência dessa religião, assim como também das práticas que visavam aprofundar essa relação e ao mesmo tempo promover a sua transformação, ela então percebeu que ela fazia uma prática, embora com bastante amor, ela fazia uma prática muito mais automática, muito mais mecânica e protocolar, do que realmente ali vivenciar aquela crença, aquela filosofia. E ela então começou a perceber, ela se via de novo, ali como ela colocou aqui, né? Ela se via no templo, recordou as preces, os cânticos, as novelas, os rituais litúrgicos, e ela colocou assim bem objetivo, como não se inclinar a interpretá-los antes por invocações ao mundo espiritual? Como não lhes perceber até aquela hora a função de canais de comunicação com as forças divinas? E é o que acontece geralmente com a maior parte dos encarnados aqui no mundo, né, especialmente aqueles ligados a alguma religião, né, entendendo que essa religião ela é esse canal de comunicação com as forças divinas, mas pelo fato de nós termos ainda escolas do espírito, que são essas religiões, que trabalham de um modo bastante imperfeito, por não terem a devida compreensão sobre a vida no mundo espiritual, acabam fazendo muito mais um exercício exterior do que a real vivência da filosofia, né? E ela então, se vendo ali, né, e a gente sempre lembra que a irmã Cidufo
traz para nós, né, aquela passagem dizendo que o maior drama que um espírito vivencia é olhar para trás e perceber que perdeu tempo. E foi exatamente o que ela sentiu aqui também, né, porque ela colocou assim: ao refletir no mestre de paciência infinita, a cuja magnanimidade recorria em todas as dificuldades e tribulações, sem se dar ao trabalho de perquirir as lições e acompanhar dos exemplos, entrou em crise de lágrimas, qual se a fé cristã, excelsa e piedosa, se lhe transfigurasse em juiz nos recessos da alma, exprobando-lhe o comportamento. Então veio ali o drama de consciência. Né? Por que precisei morrer para compreender? Foi o que ela perguntou. Então ela começou a sentir, então, o nosso instrutor, o Ribas, ele então aguardou que ela se acalmasse para poder para iniciar a conversar novamente. Né? E uma passagem também aqui, que nós destacamos no nosso encontro passado, foi quando ela colocou, né? Ali comparecia para retratar-se moralmente, falar de si própria, prestar contas. Entretanto, que trazia na própria bagagem, senão o vazio de uma existência que lhe parecia então inútil. Quando ela olha para trás como espírito imortal e ela começa a observar por quais caminhos ela percorreu, quais foram as suas práticas, quais foram as suas realizações, ela se sentia exatamente isso, o vazio de uma existência que lhe parecia inútil, porque tudo aquilo que muitas vezes nós valorizamos tanto aqui no mundo espiritual, aqui no mundo físico, para a conquista do espírito representa muito pouco. Então ele vai analisar todo o esforço, todo o trabalho que ele fez, e de repente ele percebe que tudo aquilo foi em vão, porque ele valorizava muito mais ali as suas realizações naquele momento. E ela coloca assim para finalizarmos: tinha a ideia de que as trancas mentais que isolavam das realidades eternas se haviam rompido, de chofre, na leveza de pensamento que passara a desfrutar. E aquele Jesus que adorara por fora, lhe ganhava agora a intimidade do coração e lhe perguntava com infinita doçura: Evelina, que fizeste de mim? Foi aí então que ela acabou sofrendo com isso, né? E aí então o irmão Ribas comenta que essa depressão momentânea é boa, é positiva, porque mostra que o espírito está despertando, né? E a gente viu também aqui uma outra passagem que eu coloco assim, vou ler para vocês: a dor moral nos mede a noção de responsabilidade. E foi que a gente colocou, né? Quantos são aqueles que praticam atos que trazem prejuízos para si próprio ou para outras pessoas, e ele vive isso de uma forma absolutamente natural, não reconhecendo aquilo que fez. E isso mostra, na verdade, a imaturidade do espírito. Aquele que age e tem consciência para poder analisar ali as suas ações, as consequências das suas ações, né, se ele se reprova, se ele se aprova. Então, esse autoconhecimento e essa maturidade traz para o espírito os benefícios dele crescer com muito mais efetividade. Mas aquele que se encontra paralisado ainda na sua inconsciência dessa realidade, ele na verdade continuará agindo instintivamente, sem se dar conta, né, dos resultados. E depois então, quando ele fizer o balanço, virá exatamente ali o sofrimento. Porque muitos espíritos reencarnam, trazendo em sua programação reencarnatória provas e expiações muito difíceis, e dentro da sua concepção, tudo isso é injusto, porque ele não fez nada de errado. Então até nisso o erro para nós ele tem diversas graduações. Para muitos o erro significa um crime grotesco. Para outros mais conscientes, o erro representa pequenas ações, pequenas ideias, pequenos comportamentos no dia a dia. Mas para que analisemos esses extremos, aquele que tem o reconhecimento dos erros mais simples e aquele que só se reconhece no erro quando é um erro muito grave. Portanto, as demais ações não representam para ele erro. Então ele se acha injustiçado. É aí então que o espírito se depara, né, com situações que provocam nele revolta, inconformidade, porque ele não vê que isso seja justo. Na verdade, ele procura sempre justificar. Eu fiz isso por causa daquilo, se isso aconteceu, foi a culpa do outro. Ele nunca se vê como protagonista
da sua própria história. Né? E para isso, então, essa dor moral mede a noção de responsabilidade. Quanto maior a noção moral, mais desperto o espírito se encontra, maior a sua noção de responsabilidade. Entrando aqui agora no nosso estudo de hoje, continuando então essas reflexões com Evelina Serpa, em tom mais afetuoso, o instrutor imprimiu novos rumos à análise em andamento, participando a jovem senhora que praticamente sua ficha de identificação estava pronta, de vez que antes da sua vinda, o estabelecimento de saúde através do qual ingressara na cidade fora consultado sobre sua procedência e filiação na terra. Ainda assim acrescentou: o seu depoimento aqui, porém, será valioso, porquanto, de posse dele, estaremos mais amplamente informados quanto à nossa tarefa de auxílio. Posso saber que auxílio será esse? Sim, por seus apontamentos, ser-nos-á possível aquilatar o tipo de amparo que lhe será ministrado. Agora aqui, interessante a gente observar que quando ele fala sobre o tipo de amparo que será ministrado, nós vamos perceber a infinidade de práticas terapêuticas que existem no plano espiritual, que nós aqui sequer imaginamos. O pouco que a gente sabe são os depoimentos que os espíritos trazem, cada um contando um pouco da sua história. Nós vemos, por exemplo, André Luiz, como foi o seu processo de adaptação e desenvolvimento no plano espiritual. Nós temos outros espíritos que trabalham, no caso do André Luiz, por exemplo, pela experiência que ele tinha, né, por se envolver em tarefas de auxílio, o que nós conhecemos é que ele se submeteu a esse tipo de trabalho, que também para ele é um processo terapêutico inicialmente, para depois se transformar num compromisso de trabalho de assistência que ele desenvolveu. Mas quantos são aqueles espíritos que trabalham em outras tantas diversas áreas, né, como depoimentos que nós já tivemos aqui, aqueles que trabalham como socorristas, aqueles que trabalham com educação, aqueles que trabalham dentro de áreas diversas da filosofia, da ciência, da cultura. Então eles vão se adaptando a essas tarefas, mas lembrando que antes disso nós temos então esses recursos terapêuticos, como nós já vimos, por exemplo, regressão de memória. São tantos e tantos que foram colocados, e tantos outros que nós desconhecemos, mas cada um vem na medida certa. É exatamente o que nós encontramos hoje no mundo, né? Se nós temos hoje várias técnicas terapêuticas, cada um vai fazer ali, vai ter a sua prática, vai ter ali a sua terapia, de acordo com a sua necessidade. E para isso, então, os espíritos fazem essa análise para saber exatamente ali qual é a necessidade que o espírito tem. Mas vamos acompanhando aqui, que a gente vai, então, pelo menos dos dois, da Dona Evelina e do Sr. Ernesto, vamos saber aqui quais são ali os caminhos que eles trilharam para alcançar, né, essa recuperação que eles tanto precisavam. E ela pergunta também aqui: entretanto, instrutor, não serei conhecida no mundo espiritual? Não temos acaso todos nós guardiães na existência terrestre? Né? Então a pergunta dela é bem interessante, porque ela coloca: olha, não tem ninguém que me conheça aqui no plano espiritual, algum espírito vinculado a ela, que tenha ali algum afeto, alguma coisa, porque a gente lembra, ela se encontra internada nesse instituto, e ali então ela não teve contato com ninguém, exceção do Sr. Ernesto, que ela teve, né, que ela conheceu quando encarnada. Ela não teve contato com ninguém, tanto aqueles que a tinham precedido, como também aqueles que de alguma forma desempenharam papéis de instrutores, guardiães e tudo mais. Então a pergunta dela é bem interessante. E a resposta que ele coloca: perfeitamente. E todos aqueles que nos conhecem possuem determinada versão de nossas experiências para uso deles próprios. Então aqueles espíritos que ocupam, por exemplo, a posição de instrutores, né, de mentores, conhecem facetas da nossa personalidade, conhecendo o nosso comportamento, conhecendo ali a forma como nós nos relacionamos com cada experiência. Né? Então nós temos, por exemplo, um espírito que está vinculado a uma tarefa profissional, que traz ali inspirações na área, né, na área em que eu atuo. É diferente daquele espírito que me acompanha na minha rotina familiar, na minha vida íntima.
Então nós teremos ali cada espírito trazendo a nossa versão. Alguns trazem ali apontamentos que são positivos a nosso respeito, outros observam ali as nossas fraquezas. Né? Posso ser alguém que realmente contribua para a sociedade, mas dentro de casa eu me transformo numa pessoa egoísta, tirânica, e assim vai. Né? Então, por isso, cada espírito que está de alguma forma vinculado a nós, nos observa por uma determinada perspectiva. Em nossos estudos, todavia, a sua versão pessoal é muito importante, considerando-se que as suas anotações autobiográficas se lhe jorrarão da própria consciência. Há que provermos e promovermos um autoencontro no plano das realidades da alma para o balanço preciso de nossas necessidades imediatas. Em outros lugares, a irmã comparecerá nas citações de muitos companheiros, retratada nas impressões que lhes terá causado. No entanto, em nosso instituto, recolheremos a sua projeção individual intransferível. Então ele traz aqui para ela que, naquele instituto, o que vale para esse processo terapêutico é aquilo que ela enxerga sobre si mesma, as suas recordações, as suas conclusões a respeito das ações e das experiências vividas, porque ali é um trabalho em que ela está se autoconhecendo como um espírito. Mas em outros lugares terá contato com esses outros espíritos que vão então ajudá-la também a se desenvolver a partir, né, das orientações que eles vão transmitindo. Mas naquele momento é ela com ela mesma, é isso que coloca para nós aqui um instrutor. Logo após, ante a expectação da cliente espantada, o benfeitor solicitou-lhe rememorasse, de viva voz, alguns traços da própria história, a começar das reminiscências mais antigas, que evitasse um relatório exaustivo e sim procurasse sumariar notícias e lembranças tanto quanto possível. Então a orientação foi: vamos lembrar da sua história, o que você se lembra de mais importante? E claro, né, seja sucinto, né, seja breve, para que a gente destacar aqui aquilo que é mais importante. Né? Então alguém vai se lembrar ali de experiências de convivência, de relacionamentos, de situações que provocaram alguma marca na história do espírito, né, que fosse significativa naturalmente. Né? Aqui, é claro, a gente pode imaginar que há aquelas pessoas, né, que são muito prolixas, né, então conta ali, fica durante meia hora para falar de uma situação simples, mas que para ele muitas vezes é muito marcante. E a gente pode perceber que esse momento em que é solicitado que o espírito tenha essa lembrança, primeiro a gente considera que a memória do espírito está muito mais aflorada do que quando encarnado. A própria condição de desencarnado dele faz com que os pensamentos fluam com muito mais naturalidade. Portanto, ele vai ter lembranças mais objetivas, mais detalhadas, com resultados também muito mais marcantes, né? As emoções, os traumas, tudo isso serão lembrados também com maior impacto. E é claro que o espírito, conforme ele vai trazendo ali um determinado relato, ele pode de repente se deparar com uma situação que para ele foi muito marcante, ele vai acabar ficando preso naquela história. Mas aqui, a princípio, ela vai trazer então o relato dela para que nós então conheçamos. Angelina colocou: às vezes, na noite, sou levada a lugares onde pessoas estão reunidas estudando, né, não escutam o que falo, não só me permitem ver, né, no caso. Né? Então, interessante, né? Experiências que espíritos, então nós espíritos, vamos vivenciando. A senhora Serpa narrou humilde. Então vamos ver o relato dela a respeito da sua própria história. Lembrando que ela era uma jovem de 26 anos aproximadamente, né? Então não são situações assim tão extensas, embora marcantes, né? Porque a gente lembra que ela se casou, que ela teve que abortar o filho, que ela teve ali uma situação marcante com o marido e tudo mais. A doença, né, que também trouxe para ela uma experiência difícil, né? Então foi uma vivência breve, porém marcante. Agora a gente vai encontrar, no caso do senhor Ernesto, né, que era um homem já vivido, com uma família construída, com uma vida, com uma história já construída, nós veremos ali então outros tipos de relato. Mas vamos a ela, vamos conhecê-la. Minhas memórias principiam confusamente ao perder meu pai.
Era uma criança tenra quando escutei os gritos de minha mãe, agarrando-se a mim, a dizer-me que eu estava órfã. Pouco tempo decorrido, minha mãe deu-me um padrasto bom e amigo. Realizado o segundo matrimônio, ela e meu segundo pai resolveram abandonar a região em que morávamos, de certo no intuito de fugir a recordações indesejáveis, né? Então eles moravam naquele local, né? O marido, o companheiro, acabou desencarnando e de repente para ela podia ser algo bastante negativo, né? De ficar, né, lembrando, se deparando com tudo aquilo. Então foi feita aqui a opção de mudar de local. Apesar da ternura do homem que passara a chefiar nossa casa, sentia a falta instintiva do meu pai. Entretanto, a respeito dele, as notícias foram para mim sempre escassas. Acerca do seu falecimento, nada mais pude colher de minha mãe, em matéria de esclarecimento, senão que ele morrera de modo repentino quando se achava num passeio. Mais crescida, compreendi que ela reprimia comentários em torno do pretérito, equivalendo-se a conflitos possíveis com o marido, que, seja dito em louvor da verdade, lhe dedica até hoje enternecido afeto. Então, na verdade, aqui o que foi comentado é que a mãe dela evitava falar sobre o pai para não incomodar o atual companheiro, né? Em respeito a ele, né, pelo fato dele ser ali, né, um marido dedicado e atencioso, né? Então, ela acabava evitando de fazer esses comentários e, consequentemente, ela própria, Evelina, ficava então privada de informações sobre o pai. Aos 12 anos de idade, fui internada num educandário católico, no qual me diplomei para o magistério, sem exercê-lo em tempo algum, porque, desde o baile de formatura, me vi requestada por dois rapazes ao mesmo tempo, Túlio Mancini e Caio Serpa. Confesso que, muito moça e muito irresponsável ainda, deixei que meu coração balançasse entre os dois, prometendo fidelidade a ambos simultaneamente. Quando admiti minha escolha definitiva na pessoa de Caio, que veio a ser meu esposo, Túlio tentou o suicídio e, ao vê-lo salvo, pensei no sacrifício a que se dera por minha causa e de novo me inclinei para ele. Quando me dispunha a requisitar de meu noivo a exoneração de qualquer compromisso, Túlio matou-se com um tiro no coração. Depois da terrível ocorrência, casei-me. Caio e eu fomos felizes por alguns meses, até que vimos frustrado o anseio de possuir um filhinho. Abortei logo ao engravidar-me. Em seguida, caí em deperecimento orgânico progressivo. Talvez em virtude da enfermidade que me acometeu sem causa, Caio procurou nova companheira, uma jovem solteira, com quem passou a conviver, simulando vida conjugal na cidade grande. A vexatória situação em que me achei passou a me arrastar. As humilhações incessantes a que me vi exposta, dentro de casa, amargaram-me a existência. Desde então, nada mais tenho a confessar, senão sofrimento moral e desânimo de viver, com a enfermidade de que me vejo em tratamento até hoje. Bom dia, Marião. O instrutor fitou-a comovido e perguntou: a irmã chegou a desculpar o esposo infiel e a compadecer-se da rival? A senhora Serpa refletiu alguns momentos e intercalou com amargura: de modo algum. Estou numa confissão em que me toma Jesus por minha testemunha e não posso mentir. Nunca pude perdoar a meu marido pela deslealdade com que me afronta e nem tolerar a presença da outra em nosso caminho. O benfeitor, longe de alterar-se, interpôs afetuoso: compreendemos os seus sentimentos humanos e podemos encerrar a sessão de hoje. A irmã tem problemas difíceis a enfrentar e o nosso instituto verificará até que ponto conseguirá propiciar-lhe a devida cobertura. Permaneceremos em contato e prosseguiremos conversando em futuras reuniões. Evelina retirou-se, sendo substituída por Fantine, cujo exame
ia começar. Né? Então fizeram ali essa revisão da história dela. Como nós vimos ali, foi uma existência bastante breve, mas tomada por experiências bastante marcantes. E ali então foi feita essa coleta, né, a dificuldade do perdão, a decepção, a amargura, a dor da perda, né? Então, várias situações que foram se somando na história dela. E é bem interessante a gente ver a própria posição, né, do instrutor, que Rivas, né, Rivas é o nome dele, eu acho, que ouvia esses testemunhos, não apenas dela, mas de quantos eram aqueles pacientes que chegavam trazendo ali as suas histórias, os seus dramas, né, as suas dificuldades, né? Então, como era difícil para ele, a gente imagina, né, lidar com tudo aquilo e controlar as pessoas que estavam sendo tratadas. Porque nós vemos ali personalidades das mais diversas, né? Aquelas mais conformadas, aquelas inconformadas, aquelas revoltadas, enfim. Vão se somando ali diversas personalidades, né? Então, é interessante a gente conhecer esse trabalho, né, de esse médico, desse profissional no plano espiritual, digamos assim, né? Muito bem, terminada então a sessão com ela, fazendo ali o resumo daquilo que era mais relevante, naquele momento, pelo menos na história dela, passamos então a Ernesto Fantini aqui no nosso capítulo número 11. Chegada a vez de Ernesto, que tomou a poltrona de analisando, algo desconcertado, o instrutor formulou as explicações anteriores, solicitou-lhe articular perguntas e acendeu o espelho de gravação. Fantini, um tanto mais à vontade, iniciou o interrogatório. Posso falar como se estivesse realmente morto, como me fazem crer? O mentor sorriu ao escutar aquela frase de materialista inteligente e objurgou sem aspereza. Fale tudo o que deseja, na convicção de que a teoria do corpo se está longe agora de nós. Estamos efetivamente desencarnados, encontrando a nós mesmos. Então é interessante a gente ver a insistência desses orientadores, né, em convencer os desencarnados de que estão desencarnados. Instrutor, se deixei meu corpo na Terra sem lembrar-me disso, não é o caso de ter voltado ao ambiente natural do espírito, com a obrigação de retomar a memória do tempo em que vivia, na condição de espírito livre, antes de envergar entre os homens o corpo de que me desfiz? Por que motivo isso não acontece? Pergunta interessante a dele, né? Se ele está desencarnado, por que ele não se lembra quando ele estava desencarnado antes dessa última encarnação? E essa é uma pergunta válida, né? Não apenas aqui para o senhor Ernesto, mas para todos nós, porque quando nós imaginamos que o espírito retoma o plano espiritual, a primeira ideia que vem é que ele se adapta a essa realidade, se lembrando de tudo aquilo que ele já viveu, das pessoas que conheceu, das experiências anteriores e tudo mais, antes de reencarnar na última encarnação que ele teve. Mas não é o que acontece. É exatamente aquilo que a gente coloca sempre. Você pode ser um espírito encarnado com a consciência desencarnada ou ser um desencarnado com a consciência encarnada. E nesse caso, desse espírito que traz a consciência encarnada, significa que ele traz ainda de uma forma muito marcante na sua memória os detalhes da sua última personalidade. Então ele vai se lembrar exatamente disso. Olha, eu lembro onde eu morava, eu lembro onde eu vivia, eu lembro das pessoas com quem eu convivia, lembro das coisas que eu fiz. Porque para ele, a realidade verdadeira dele foi aquilo que ele viveu nesse momento mais próximo. Ele não consegue transcender essa barreira dessa última existência pelo fato da sua mente ainda estar muito focada em tudo aquilo que ele viveu. E mais do que isso, né, para muitos espíritos, a única ideia marcante que ele tem é o próprio processo de desencarnação, onde existe ali um sofrimento, existe uma dor e tudo mais. Né? Então, nós vemos ali que são aqueles espíritos que são mais fáceis de lidar para poder se desprender dessa última personalidade, assumindo a sua real condição de espírito, com lembranças daquilo que ele vivenciou. Claro que a gente fala daquelas lembranças que são mais proveitosas para ele,
E há aqueles espíritos que estão ainda tão presos, né, com a consciência ainda tão sólida nessa última existência, que ele não consegue se ver além disso. Que é o caso, por exemplo, que a gente vê aqui do próprio Sr. Ernesto. Ele mesmo faz esse comentário, por que ele não se lembra? E já de início a gente já percebe a dúvida que ele tem de se reconhecer como espírito desencarnado. Se ele não tem convicção de que ele morreu, como é que ele vai ter alguma lembrança de uma experiência que ele teve como desencarnado? E responde então aqui o instrutor. A existência do carro físico, além de ser um estágio para aprendizagem ou cura, resgate ou tarefa específica, é igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético em que agimos, no mundo, induzidos ao que nos cabe fazer. Ou seja, né, nós estamos tão focados naquele trabalho que tem que ser feito durante a nossa existência aqui no mundo físico, que nada mais importa. Daí então a gente vai começar a entender a partir desse relato, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec então conversa com os espíritos a respeito do esquecimento do passado. Então, quando ele coloca condicionamento magnético, nós estamos falando aqui de forças que vão fazer com que o espírito foque essencialmente na existência em curso. Nesse caso, ele reencarna e ele vai viver aquela personalidade. E esse magnetismo, então, ele acaba então fechando, né, a mente dele para qualquer coisa que vá além da necessidade que ele tenha. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Então, aguardando aqui então a mensagem, Angelina, por favor. Né, então aqui, detalhe interessante que ele coloca. Então, um longo mergulho no condicionamento magnético. O livre-arbítrio na esfera da consciência permanece vivo e intocado, porquanto, em quaisquer posições, a criatura encarnada é independente para escolher os próprios rumos. Então, até aqui tudo bem. Quando você tem ali o esquecimento do passado como um mecanismo, como uma ferramenta, um instrumento de evolução, em que você deixa que outras lembranças, memórias, te distraia do seu objetivo principal, que é a sua programação reencarnatória, você, apesar de ter o pensamento focado naquele objetivo, você não perde o livre-arbítrio. Você continua ainda senhor de si mesmo para tomar as decisões. Então, esse é um fator importante. E ele continua. No entanto, as demais potências da alma, no período da encarnação, jazem orientadas na direção desse ou daquele trabalho, segundo os propósitos que tenha assumido ou que tenha sido constrangida a assumir. Então nós temos aqui também dois detalhes importantes. A gente vê que cada parte, cada trecho, né, que vem trazendo, que é trazido para nós aqui nessa orientação, traz um aprendizado. Então, primeiro, focado no trabalho que tem que fazer. Segundo, né, propósitos que tenha assumido ou que tenha sido constrangido a assumir. E aí nós vamos falar então daquelas experiências em que o próprio espírito escolhe, consciente da necessidade de vivenciar aquela experiência, ou ele é conduzido a vivenciar. Nesse caso, né, muitas vezes constrangido a contragosto. E aí a gente vai lembrar sempre, né, que nós temos, por exemplo, as reencarnações compulsórias. Ou seja, aquelas reencarnações em que o espírito é levado contra a sua vontade para vivenciar. E aí nós vamos encontrar espíritos que ainda são rebeldes, espíritos ainda imaturos, espíritos que não estão lúcidos o suficiente para tomar essa decisão. Já na nossa faixa evolutiva, analisando ali, né, o estágio evolutivo da humanidade, as nossas escolhas, as nossas ações, ao mesmo tempo em que nós não estamos ainda com liberdade de consciência, com maturidade, para realmente fazer as escolhas que vão nos fazer, vão nos impulsionar para o nosso progresso, nós vemos que aquelas escolhas que nós fazemos são feitas ali não com tanta boa vontade da nossa parte. Ou seja, nós teremos espíritos que dirão, por exemplo, olha, eu realmente quero fazer isso,
eu preciso fazer isso e vou fazer isso. Agora, a grande maioria, e nós estamos incluídos nessa maioria, vai dizer assim, olha, tá bom, vai, eu faço, já que não tem escolha. Mas e se tivesse, nós faríamos? Certamente que não. Então, embora seja assim com constrangimento relativo, aqueles que são realmente levados contra a total vontade, acaba sendo menor do que a maioria, porque a maioria se pega exatamente nisso. São aqueles que têm que ser convencidos de que aquilo é bom para eles. São aquelas crianças que têm que tomar vacina, né? Você tem que convencer, conversar, induzir, sugerir, dar aquela enganadinha para poder tomar aquela vacina. A mesma coisa acontece com a maioria. Você vai reencarnar, você fala, olha, querer eu não quero, mas já que tem que ir, né? Por isso que é falado aqui, né? Compromissos, propósitos que ele tem assumido ou que tenha sido constrangido a assumir. E esse constrangido ele tem ali os mais variados graus, desde aquele que é totalmente constrangido e aqueles que são pouco constrangidos, que fazem, mas fazem com pouca vontade. E continua, isso determina o obscurecimento das memórias pregressas, que, aliás, não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Então esse fenômeno temporário, que é o obscurecimento das memórias, vai depender de cada espírito. Há aqueles que perdem, né, a memória naquele momento da encarnação, depois voltam ao plano espiritual e rapidamente ali a consciência já começa a buscar as lembranças que estavam adormecidas, e há outros que perdem completamente o entendimento de que existe algo da sua existência no seu passado. A sua memória, a sua mente está tão cristalizada nessa última existência, nessas últimas experiências que ele vivenciou, que sequer ele se dá conta do longo caminho que ele percorreu. Já outros espíritos mais espiritualizados, e isso não é redundância, porque o espírito pode estar muito materializado ou muito espiritualizado. Quanto mais espiritualizado, é claro que ele também vai se submeter a essas lembranças, a esse esquecimento do passado. E depois, então, desprendido, rapidamente ele começa a já se adaptar, se adequar à sua condição de desencarnado e as memórias voltam a fluir. Basta a gente lembrar, por exemplo, que Chico, daquilo que ele comentava, o Divaldo, daquilo que ele comenta, ambos trazem lembranças do seu passado muito mais pelas revelações que os espíritos trazem do que necessariamente pelas lembranças que eles alcançavam. Assim, pelo menos, é o depoimento deles. Eles têm uma mediunidade muito... tinham, né, uma mediunidade muito forte nesse presente que eles estão vivendo e consequentemente, tendo uma percepção do mundo espiritual, mas ao pensar em recordar o passado distante já não é possível, porque o mecanismo é mesmo para todos. E é claro que a gente vai se perguntar também, né? Mas por que tem pessoas que se lembram de alguns fatos, de algumas experiências? Não sabemos. Sabemos que tem ali motivações para que o espírito alcance essas lembranças, mas não entendemos ainda do porquê de se lembrarem desses fatos e tampouco de quais são os efeitos que essas lembranças vão provocar. Sabemos que alguns vão trazer ali lembranças muito perturbadoras, a ponto de comprometer a existência deles, pessoas que são internadas. Mas por que uns se lembram e outros não? Poderemos dizer porque uns, a experiência foi tão traumática que fica marcada na memória dele até no presente. E por acaso nós estamos isentos dessas mesmas experiências dolorosas? Por que nós não nos lembramos e eles se lembram? Algumas pessoas não trazem as lembranças, mas como eu sempre falo para vocês, muitos espíritos encarnados trazem as impressões. Daí então vem aqueles medos, aquelas marcas, né? Que alguns até se submetem a terapias de vivências passadas para tentar entender o gatilho no passado que desencadeia determinadas reações. Mas por que uns se lembram totalmente, outros se lembram mais ou menos e outros se lembram um pouco? Não sabemos. Mas são fatos que acontecem. Angelina, só veio o cumprimento da mensagem que você trouxe aqui. Não veio para nós aqui a mensagem completa, tá? Se você, por acaso, tem alguma coisa escrita, manda para nós, por gentileza. Tá?
Só veio a doce saudação aqui para nós. Vamos lá. Então ele fala sobre esse fenômeno temporário do esquecimento. Teríamos sofrido, enquanto no plano físico, uma dilatada hipnose? Até certo ponto, sim. A passagem pelo claustro materno, ou seja, né, a gestação, né, o novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza, com responsabilidades e compromissos consequentes, estruturam em nós a individualidade eterna, uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiências. É compreensível que no espaço de tempo que se nos sucede, imediatamente à desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. Isso, porém, é francamente transitório. Gradativamente reaveremos o domínio de nossas reminiscências. Então, alguns pontos aqui para nós nos lembrarmos, né? Começa aqui, por exemplo, quando ele fala sobre... É como se a nossa mente fosse um HD, um pendrive. E você escreve em cima do pendrive, você grava novos arquivos em cima de arquivos anteriores. E embora aquele arquivo esteja ainda ali, embaixo daqueles que vieram, né, o que mais se destaca é aquele que é o mais atual. Portanto, você reescreve a sua história. Então você passa, durante a gestação, por todas as influências do meio, o espírito fica ali naquele estado de quase inconsciência, recebendo os estímulos exteriores, recebendo ali as influências dos sentimentos maternos. Depois você nasce vivendo num ambiente diferente, com pessoas diferentes, com nova identidade. Depois você fica ali totalmente focado nas experiências que você vive naquele momento como criança, como adolescente, como jovem. Depois você começa a construir sua vida. Então a gente percebe que você naturalmente vai apagando o seu passado ali, né? Vai deixando adormecido o seu passado. Aqui tem uma informação interessante que é colocado para nós. Os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais. Né? Então esses 7 anos também ali é um tempo que não é essa a primeira vez que é mencionada, que é nesse período da infância até ali por volta dos 7 anos de idade, quando o espírito ele vive no mundo físico, mas ainda tendo muitas vezes ali alguns flashes da sua existência no mundo espiritual. Até que chega um momento que a partir dessa idade, ele começa então a realmente concretizar a sua personalidade na realidade terrena. Então eles têm ali a sua percepção, inclusive, é mais sensível ao plano espiritual, por isso que muitas crianças relatam, né, não apenas, né, como a nossa psicologia atual afirma necessariamente, né, dizendo... Pois é, essa fase do amigo imaginário, Dudu, que é bem interessante, a psicologia atual ela atribui isso à imaginação da criança, exatamente porque essa psicologia não leva em consideração a realidade do espírito. Então, por exemplo, a psiquiatria vai dizer que muitos transtornos mentais de pessoas que trazem ali, né, distúrbios de personalidade, percepções, vão diagnosticar como sendo esquizofrenia, como sendo múltipla personalidade, etc. Mas que muitas vezes o espírito está vivendo realmente experiências espirituais ou experiências mediúnicas. Espirituais no sentido de uma bagagem própria ou uma experiência mediúnica no sentido de perceber aquilo que existe à sua volta. No caso da psicologia, por exemplo, é muito comum falar desse amigo imaginário. Mas no caso da psicologia, ela não é capaz de trazer para nós um diagnóstico preciso de que aquela criança realmente está percebendo o mundo espiritual. Pelo fato das nossas ciências se focarem essencialmente na realidade material, como é que você pode diagnosticar algo extramaterial se você não considera a existência desse plano extra? E é aí então que a gente vai ver a limitação.
que as nossas ciências ainda trazem, quando elas começarem a romper essa barreira que separa o mundo físico do mundo espiritual, nós teremos uma grande revolução nas nossas ciências de um modo geral, especialmente naquelas que tratam da mente. Porque aí vai perceber que aquela personalidade, aquele indivíduo que se encontra ali encarnado, ele não é um indivíduo constituído apenas da história que ele vivenciou nessa existência, mas ele é uma composição de múltiplas existências anteriores que trouxeram marcas profundas que vão se refletir agora na sua realidade. Mas para isso a nossa ciência precisa evoluir com o entendimento, com a compreensão da existência do mundo espiritual. Foi por isso que no século XIX nós tivemos ali pioneiros, por exemplo, como o Dr. Bezerra de Menezes, que começaram a estudar a psiquiatria não apenas vendo os distúrbios da mente, mas vendo muitas vezes os reflexos da realidade espiritual sobre a mente do indivíduo. Por isso que ele escreveu, quando encarnado, aquele livro Loucura sob Novo Prisma. Olha só o título, Loucura sob Novo Prisma. Que prisma seria esse? A perspectiva espiritual, vendo que a loucura não é apenas uma doença mental, mas que pode ser um transtorno vivido pelo espírito, daquilo que ele traz de lembranças do seu passado ou das influências que ele sofre a partir de processos, por exemplo, obsessivos. E foi por isso que nós tivemos dentro do próprio meio espírita associações de classe que começaram a se organizar, como, por exemplo, a Associação Médico Espírita, a Associação de Psicólogos Espíritas, porque começaram a perceber que essas duas ciências, a psicologia e a medicina, especialmente voltada para a psiquiatria, tinham muito mais para estudar do que simplesmente trazer ali a única realidade que o espírito vivencia dentro do entendimento da ciência materialista. Mas a gente vê que é uma resistência muito grande. Aqueles médicos e psicólogos que estudam as suas ciências à luz do espiritismo fazem isso de uma forma de interesse pessoal. Mas eles não podem levar isso, por exemplo, para as academias para discutir esses temas. Eu me lembro de uma entrevista que eu cheguei a fazer. Nós aqui da sala, aqui na nossa do JDE, nós tivemos a presença do Dr. Alexander Moreira Almeida, que é bem conhecido no nosso meio, especialmente porque ele é psiquiatra, e ele estuda essas questões da mediunidade sobre o indivíduo. E aqui, então, conversando com ele, foi logo depois dele ter ali conquistado o título de doutorado dele, cujo objetivo, ele falou para nós, o objetivo dele, que foi exatamente ali a sua tese que ele defendeu, foi conhecer a saúde mental dos médiuns. Então ele preparou ali um relatório extenso, que a psiquiatria utiliza, para poder entender exatamente qual é o estado de saúde mental dos médiuns, a partir dos relatos das experiências que eles traziam na comunicação com o mundo espiritual. E ele colocava assim: o meu estudo foi estudar a saúde mental dos médiuns, e não se eles são realmente médiuns ou não. Porque não adianta você querer discutir sobre a existência do mundo espiritual se a ciência ainda não foi capaz de comprovar cabalmente a existência do mundo espiritual. Então, você é médium? Sim, sou médium. O que você faz para se comunicar? Eu psicografo. Ok, então você está me dizendo que você psicografa mensagens de pessoas mortas? Sim. Então deixa eu ver qual é o seu estado mental, para ver se você não está delirando, para ver se você não passa por nenhum transtorno, qualquer coisa assim. E o resultado foi que os médiuns estavam perfeitamente na sua saúde mental, analisando ali o seu nível social, o seu grau de desenvolvimento acadêmico, qual era a sua profissão, se ele tem algum tipo de problema. Então, o que ele conseguiu comprovar foi: os médiuns são saudáveis. Então, significa que as experiências que eles vivenciam não são resultados do seu estado mental. É o que é possível fazer. Então, a gente vê que médicos e psicólogos, psiquiatras e psicólogos, se dedicam bastante a esse estudo, mas eles fazem isso de uma forma paralela. Esse conhecimento adquirido não pode, nesse momento, ser integrado dentro da base da nossa ciência terrena. Eis aí o grande problema. Bom, a Angelina trouxe para nós lá em cima, então, a saudação aqui, a mensagem, Muito obrigado desde já. Tem assim para nós, Como é difícil para nós que saímos do mundo de vocês. O momento de voltar à nossa família
e somos interpretados como mortos, e nós, não percebendo, como aconteceu comigo, foram correndo pedir para celebrar uma missa. Como doeu no meu coração sofrido. Pedimos que ajudem no mais que for possível, falando para as pessoas que não morremos, continuamos vivos. Aldenice, saí do mundo, só sabia escrever meu nome, Dena. Então está aí a mensagem da nossa querida Dena, que veio trazer para nós esse depoimento, falando exatamente isso, né? Que a inconformidade, ou muitas vezes até, né, as dificuldades enfrentadas pelos espíritos quando chegam no mundo espiritual e se deparam com essa realidade de estarem vivos, inicialmente a primeira barreira que eles quebram é a barreira que eles próprios criaram, de se reconhecerem como vivos, como foi o caso do nosso amigo Ernesto aqui no nosso livro. E o segundo foi ver a família e os amigos se comportando com tanto sofrimento, com tanta dor, achando realmente que tudo se perdeu. Né? E que eles não estão vivendo esse dinamismo, essa realidade da vida espiritual, e mais do que isso, essa proximidade que eles têm com aqueles que amaram. Por isso, então, a gente vê, né, esse sofrimento de ver, olha, eu estou vivo, não precisa chorar. Essas práticas que vocês fazem, né, apenas em memória daquele que partiu, né, você pode fazer algo muito mais concreto, acreditando realmente na vivência daquela pessoa que partiu. Né, então, por isso, é uma das grandes dores também do mundo espiritual, que infelizmente todos nós nos depararemos ainda. Né? Muito obrigado, Dena, pelo seu depoimento. Muito bacana para nós. Né? Dudu trouxe para nós também, né? Tita trouxe para nós o seu depoimento, seja bem-vinda, e diz assim para nós: ainda refratário com o plano onde estivemos, trazemos sim as amizades com que a gente fica, mostrando durante a infância em que estamos vivendo e aprendendo que algo de bom ou algo a nos ensinar sempre será trazido àquela criança que nasceu e com sua idade ainda imatura vai colhendo alguns frutos de sua amizade passada em planos vividos durante suas vidas, e assim trazendo não esse amigo imaginário falado há pouco, mas sim o amigo espírito que chegou e vai mostrando que tu ainda não está sozinho, e acompanhado de situações que te clarearão reminiscências de um passado bem acolhido, de uma vida que te fez amigo daquele que um dia se foi, e volta para trazer o prazer de te ver, te sentir, conversar com você. Você foi criança e sentiu isso, tenho certeza que sim, e foi bom. Né? Então Tita trazendo para nós também essa lembrança, né? E a gente vai lembrar que, infelizmente, a gente tem também aqueles que trazem não apenas os amigos, mas trazem aqueles que ainda não são amigos. Né? E por isso são tantas crianças que passam por tantos transtornos e tantas perseguições, pelo fato de ainda viverem essa realidade. Mas olhando esse lado positivo, que felizmente é o que acontece com a maioria de nós, quantos e quantos são aqueles amigos, né? Imaginemos nós aqui reunidos no plano espiritual, aí a gente pega aqui todos nós desencarnados. Aí depois vem ali, a Angelina vai reencarnar. Aí a gente faz aquela festa em volta dela, todo mundo conversando com ela, todo mundo brincando com ela, ajudando naquilo que foi possível dentro dos seus limites. Porque a gente vai lembrar que até isso é controlado, né? Porque se deixar que o plano espiritual atua sobre nós, né, com toda a empolgação que geralmente nós temos, infelizmente nós causaremos tantos e tantos transtornos, mesmo que nós não tivéssemos intenção de fazer isso. Mas a nossa simples presença junto àquele espírito seria o suficiente para perturbar a sua trajetória. Então essa presença, essa influência, né, sempre é muito bem orientada, para que seja realmente ali uma presença favorável, positiva, né, estimulante, para que nós então sigamos aqui a nossa trajetória. Né? Então, bem bacana. Muito obrigado, Tita, pelo depoimento também. Então, esse é o detalhe que a gente acaba percebendo. Né? Então, o que foi relatado aqui para nós, né? Deixa eu voltar aqui primeiro, peraí. Né? Está aqui também, a Fabi trouxe para nós mais uma mensagem, antes da gente seguir, dizendo assim para nós, né? Bom dia, irmãos queridos. Resolução. Definitivamente uma virtude pouco cultivada entre nós, que nos leva a enfrentar os desafios da existência. A resolução
é uma virtude própria das almas esclarecidas e experientes, que sabem que deve avançar e procuram fazê-lo com paciência e fé. Paciência porque resolução não significa que não iremos errar, mas que podemos aprender, refazer e continuar. Fé porque caminhar com Jesus no coração, de mãos dadas com nossos amigos espirituais, torna tudo muito mais fácil. E essa força e presença é a misericórdia de Deus dizendo: filho, estou com você, vamos. Resolução, uma virtude de almas corajosas, cheias de valor, que não se prendem aos erros do passado e não se perdem em ilusões de um futuro que precisamos construir para que nossos ideais se realizem. E os ideais verdadeiros, aqueles que nascem da alma, e por isso são abençoados por Deus. Mas e quando somos ainda quais crianças que recalcitram procurando meios de passar o de ano e vencer as provas sem o estudo que edifica, sem o aprendizado que importa, como se pudéssemos enganar o Pai Eterno, qual o fazemos com instrutores desatentos. As lições que se repetem na vida são a prova de que não podemos enganar as leis soberanas da vida e que vem a nós para que, no curso em que nos inscrevemos, sejamos efetivamente aprovados, pois são lições que nos cabe aprender para que nosso espírito amadureça. Estejamos atentos a tudo que se repete e realizemos esforços para que em tudo o que nos propomos a fazer, façamos com alma e capricho, com atenção, calma e amor. E aos poucos iremos aprendendo e construindo, aos poucos, a virtude da resolução em nossos espíritos, para que um dia sejamos espíritos resolutos na realização das tarefas espirituais que nos cabe no curso da evolução. Muita paz e muito obrigado pela presença e pelo recado para nós. Que a gente pode lembrar, né, quando se fala da virtude da resolução, é como se nós pegássemos o mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração, e em vez de pensarmos em espíritos regenerados, né, já que o mundo de regeneração, encontrássemos espíritos resolvidos, que é exatamente aqueles que têm a virtude da resolução muito bem instalada em suas consciências, né? Então, são aqueles que já resolveram suas pendências, aqueles que já avançaram, né, dessa fase de recolher os cacos do passado, né, e agora muito bem resolvidos são capazes de olhar para frente. É aquele estágio que a gente já conversou, né? A maioria de nós, infelizmente, tem uma programação reencarnatória muito mais ligada com o passado do que com o futuro. Porque não adianta a gente querer fazer grandes planos para o futuro com tantas pendências ainda nos prendendo ao passado. Então a gente traz sempre experiências, né, programação de experiências para resolver questões pendentes. No momento em que nós alcançarmos essa condição de espíritos resolutos, o nosso passado está totalmente resolvido, ou seja, o futuro está aberto para nós com todas as portas arreganhadas para nós planejarmos e executarmos aquilo que nós quisermos, só que agora com muito mais maturidade e responsabilidade. Mas infelizmente todos aqueles que chegam no mundo físico agora, nesse processo de reencarnação, traz no seu currículo, na sua programação, detalhes do passado. Na existência passada você viveu assim, na existência passada você encontrou com tal pessoa, na existência passada você deixou de fazer, tudo é existência passada. Então o futuro vai sendo construído, mas nós ficamos tão presos ainda na nossa história, que é difícil a gente ter essa liberdade de criar, sem deixar primeiro de resolver. Colocado para nós aqui, né? Verdade, né? A gente não sabe nada para rever um passado que ainda não sabemos, mas estamos a caminho da melhora. É aquele processo gradual, né? Que se hoje a gente não é capaz, né, de ter uma vida plena e livre para construir no futuro, a gente aos poucos vem construindo. Então, assim, a tendência, conforme o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo, é que a incidência desses erros vão diminuindo. Ou seja, a gente vai errando cada vez menos e com menor gravidade, porque a gente começa já a entender o processo da nossa existência. Então, assim, com paciência a gente vai, né, limpando o nosso passado. Há aqueles, a gente vê ainda, se perguntando, né, mas como é que a gente pode pensar no mundo em transformação com tanta coisa ruim acontecendo? Essas coisas ruins fazem parte, né, do processo de cada um. Se eles erram ainda,
é aquilo que eles terão que vivenciar. O importante é nós nos perguntarmos se nós ainda estamos errando. Porque pelo conhecimento que nós temos, já podemos ali tomar decisões muito mais efetivas e resolvidas também. Né? Então esse é o ensinamento para nós. Olá, Didman. Bom, pessoal, fechando aqui então o nosso trabalho, só para finalizarmos aqui então, né, ele falava sobre esse detalhe da nova personalidade. Só vou terminar de ler esse parágrafo para a gente poder ter esse... Na verdade nós já lemos, né? É compreensível que no espaço de tempo que nos sucede, imediatamente à desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. Isso, porém, é francamente transitório. Gradativamente reaveremos o domínio de nossas reminiscências. Então a gente para por aqui nesse trecho, né? Lembrando aqui que depois ele vai continuar falando sobre a personalidade atual dele, o Sr. Ernesto, para depois então, percebe aqui que nesse processo terapêutico ele está muito mais tirando dúvidas do que falando sobre ele mesmo, né? Mas é natural, porque ele é realmente uma pessoa, como foi colocado ali pelo nosso instrutor, que ele era uma pessoa materialista e inteligente. Então ele queria, na verdade, esclarecimentos, né? Mas depois ele vai fazer uma volta para dentro de si mesmo para entender exatamente o porquê, né, da vida que ele levou ter sido da forma como